Vou fazer um PBR aqui bem rapidinho. PBR é o quê? O roteamento baseado na origem, certo? Então eu vou fazer o seguinte, para não deixar esse link PPWE ocioso, eu posso fazer o seguinte, eu posso deixar com que, por exemplo, parte do tráfego dessa minha rede saia por esse link sempre, certo? Uhum. Se eu vim aqui, ó, dar um trace 8.8.8, eu vou ver por onde é que ele está passando. Ele está passando pelo roteador 101.200.111, que é o IP do meu ISP1 e está indo para frente, certo? Passando pelo meu Isso. roteador, indo para o mundo. Então ele passou por esses destinos. É VPC, VPC, isso aqui. Se eu der um trace aqui, a gente vai ver que tá do mesmo jeito. Ó, passou pelo mesmo roteador e tudo mais. Eu vou Uhum. fazer manipular o tráfego da minha Wi-Fi. Eu vou dizer, ó, eu quero que o tráfego da minha Wi-Fi não passe pelo link principal. Ele passa pelo PPPoE. Que eu economizo meu link, digamos assim, meu link principal. E tráfego de Wi-Fi não é criterioso, eu posso passar pelo meu link mais barato. Uhum. Então, eu vou fazer isso. Então, eu posso vir aqui, ó, routes. Eu tenho aqui, ó, rules, regras. E eu vou criar uma regra aqui dizendo, ó, se meu IP de origem for 192.168.101.0/24, ou seja, qualquer IP, Da rede. Isso. certo? Com destino a qualquer lugar, você vai adicionar uma nova tabela de roteamento. Você vai adicionar uma tabela de roteamento com o nome ISP2 aqui. Pronto, vou criar uma regra, certo? Então, Uhum. criei uma outra tabela de roteamento. Por padrão aqui, eu só venho com uma tabela de roteamento, que é a tabela main. Se eu vim aqui, ó, ele só ia aparecer a tabela all ou main. Quando eu boto main, é a tabela principal. É, todas as outras que eu crio, elas ficam na tabela principal. Se eu vim aqui na tabela que eu criei agora, ó, eu não tenho regra nenhuma, certo? Certo. Então, eu criei uma regra, mas olha o que é que vai acontecer. Se eu botar para o VPC, dar um 3, ainda tá passando pelo mesmo canto. Estou passando pelo 201.1, que é o Uhum. ESP1. Por que eu não estou indo pelo outro link? Se eu disse aqui que eu criei uma tabela nova. Porque nessa tabela nova eu não tenho nenhuma rota. Então eu preciso criar uma rota nessa tabela nova. Então, se eu botar aqui para all, ele mostra todas as tabelas. Ó. Tá vendo? Tá aqui routing mark. Uhum. Posso criar uma outra regra. Então, uma outra regra que é uma outra rota padrão. Eu vou dizer, ó, rota padrão, distância. Pode ser um? Pode. Por quê? Porque a tabela de roteamento vai ser outra. Ó. Aqui em routing mark eu vou Certo. selecionar ISP2. E dou um OK aqui, ó. Notem. Vou botar um comentário aqui, ó. Rota PDR. Notem que eu tenho duas rotas com distância 1 e estão ativas. Porém, uma está na tabela principal e outra está na tabela ISP2 que eu criei. Agora, se eu vim aqui, repetir o 3, uma coisa linda. Ele está passando pelo Pelo outro link já. link, já está indo pelo outro Uhum. link, certo? Só que isso Show aqui de tem um bola. outro cuidado. Uhum. Se porventura eu tentar dar um ping aqui para 92.168.102.50, eu não estava conseguindo pingar, mais para Uhum. cima aqui, ó. Eu vou conseguir pingar agora? Não vou. Por que eu não vou? Porque lá Porque a regra que eu criei, eu disse, ó, se a é só origem for pra. essa para qualquer destino, marque na tabela 2. Se eu vim aqui na tabela 2, eu só tenho uma rota adicionada nessa tabela 2, que é a rota Uhum. ESP2. Entendeu? Então eu tenho que criar as exceções para essas regras. Então como é que eu faço para me proteger disso? Na própria regra rules aqui, ó, eu vou criar uma regra dizendo, ó, se a origem for 101.0/24, ou seja, a minha rede Wi-Fi, com destino à rede 92.168.102, que não é nem interessante, vou só demonstrar aqui, barra 24, ou seja, a rede do meu financeiro, deixa isso na tabela main, certo? Aí eu adiciono. Só que, tá vendo que nessas regras aqui eu tenho um número. E quando você vê isso aqui no inbox, aqui no MikroTik, ó, esse sinalzinho aqui de cerquilha, tiver a numeração, a ordem importa, certo? Certo. Então, essa regra aqui, ela nunca vai ser usada. Porque essa outra regra aqui, ela dá match primeiro. Então, a primeira regra que casar, ele já sai da condição, certo? Uhum. Então, tem que ter cuidado de manipular ela, botar ela para cima aqui, para que ela possa ser, se essa condição for satisfeita, ela já consiga ser aceita. Então, se eu voltar aqui agora e tentar pingar, beleza, eu consigo pingar, Show de certo? bola. Só que pro meu caso aqui, como é a rede Wi-Fi, não é isso que eu quero. Isso vai ser só tráfego pra Não internet, é isso que eu quero. dependendo. Então, Se for pra eu clientes, vou né? fazer o quê? Eu vou tirar.
Uhum. Beleza? Isso. Então, eu vou tirar porque eu não quero que isso ocorra. Então, eu não quero que isso ocorra, porque eu quero que a rede Wi-Fi só acesse a internet e ela não tenha acesso a nenhuma outra rede. Então, isso aqui é Uhum. mais uma regra de política de roteamento e que você implementa segurança. Você só garante Uhum. que sua rede sem fio só vai acessar a internet e nada mais. Não vai acessar mais nada da sua rede. Tranquilo? Tranquilo. E Wesley, no caso, se essa rede, vamos supor que eu fixei que essa rede aqui ela vai passar especificamente pela rota 2, né? E se essa Isso. rota 2 cair, eu vou ficar sem internet? Se Daquela essa rota forma 2 lá. cair, aí eu vim aqui, ó, vamos supor que eu vim aqui, eu derrubei aqui, ó, pruf. Quando eu derrubei, ó, essa rota já passou a ficar indisponível, né? Isso. E agora? Se eu vim aqui e pingar para o mundo, eu volto para a regra anterior. Certo. Como essa rota não está Ah, mais porque lá é uma disponível, regra, né? é, Se tiver mas é uma regra, disponível. mas entenda, é uma regra que eu criei, Uhum. mas quando eu crio a regra, eu tenho que criar a rota naquela tabela do roteamento. Uhum. Quando eu tirei, quando a interface, quando a interface caiu aqui, essa rota ficou indisponível. Se ela ficou indisponível, ela não pode ser usada na minha tabela do roteamento. Então a regra não vale para isso, Uhum. entendeu? Cai no mesmo caso da regra que eu fiz anteriormente, mas não tinha criado a regra. Mas eu não tinha criado essa rota aqui, na verdade. Então a regra existia, mas não tinha uma rota para dar match. Então ele vai para. Ele segue o que está na principal. Então, quer Uhum. queira, quer não, eu tenho um failover aí também. Certo? Existem outras técnicas de failover que a gente pode adicionar, que a gente Uhum. pode criar, que é interessante a gente fazer até depois.